Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Eu sou Rafael Soares, estou junto com você para Maringá, para mais de 40 cidades em canal aberto, aqui no nosso estúdio, direto de Maringá. É sempre muito bom te receber, obrigado pela sua companhia. Você de Maringá, das mais de 40 cidades, e você também que nos acompanha através do nosso YouTube, mais de 2,5 milhões de inscritos, recebendo a boa notícia. Sempre um prazer estar aqui com você. Hoje o nosso convidado é o delegado da Receita Federal aqui de Maringá, Dr. Marcos já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, delegado Dr. Marcos, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Rafael, boa tarde, amigos da TV Evangelizar. É uma satisfação enorme estar com vocês novamente. Pode se sentar aqui para a gente conversar. Nós temos um tema interessante para conversar com o delegado da Receita, mas antes, coloca no ar essa matéria. A educação fiscal é uma das formas de exercer a cidadania. Por isso, deve ser ensinada desde a infância. Pensando nisso, a Universidade Federal do Cariri desenvolve um projeto de extensão que realiza cursos sobre esse tema em escolas públicas. Um exemplo, sempre quando vem a conta de energia para a casa de vocês, dentro da conta de energia tem uma taxa, que é a taxa de iluminação pública. Ou seja, você está pagando um valor e você sabe que é para a iluminação pública. O projeto, ele busca conscientizar já na juventude para haver essa mudança cultural. Porque no Brasil sabe-se que as pessoas veem o tributo como uma coisa ruim. E é justamente nessa faixa etária que eles começam a exercer o direito político do voto e é a partir disso que vai conseguir haver uma harmonia entre gestores, tributos e sociedade. São encontros semanais com aulas expositivas e momentos lúdicos para discutir o papel dos jovens na fiscalização de entidades públicas. O objetivo é melhorar as políticas públicas e reduzir as desigualdades sociais. Além da gente estar contribuindo com o entendimento da importância social do tributo, também é uma forma de aproximar esses estudantes da escola pública com a universidade, saber que aqui no Cariri, aqui em Juazeiro do Norte, a gente tem uma universidade federal e que é possível sim eles conseguirem acessar essa universidade futuramente. São com os impostos que o governo investe na manutenção e melhoria das escolas, como a compra de materiais, construção e reformas. Para a diretora desta escola, compreender como funcionam os tributos e a ética forma cidadãos mais conscientes e ativos no combate à corrupção. Vejo uma possibilidade dos alunos já terem uma ideia mais formada a respeito dos tributos e também futuramente do combate à corrupção, né? Porque de perto eles já podem ver como a coisa funciona. No decorrer do curso, eles tiveram assim, várias discussões e viram direitinho e até o cuidado mesmo com o patrimônio da escola, porque eles sabem que tiveram essa consciência de que nada é gratuito, né? Tudo custa um valor. O projeto é realizado desde 2018 e este ano recebeu o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, promovido pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, além de ter sido vice-campeão na etapa estadual. O prêmio busca valorizar projetos sobre educação fiscal e a função social dos tributos. A ideia do projeto é se consolidar nessa região do Cariri. Atualmente nós estamos no Juazeiro do Norte e no Crato, mas a ideia é expandir para os outros municípios para assim alcançar o maior número de pessoas possíveis. Você ligado aqui no Vozes da Cidade, a nossa equipe de jornalismo sempre trazendo boas informações. Daqui a pouquinho também tem Maringá em Pauta. Hoje o nosso convidado é o Dr. Marcos, ele que é delegado da Receita Federal aqui da cidade de Maringá. Hoje de forma especial, doutor, esses dias mesmo nós estivemos lá em um dos galpões, né, da delegacia da Receita Federal. Foi feita uma apresentação das apreensões de 2024, uma prestação de contas para a sociedade. Todo ano vocês realizam esse momento para mostrar todo o trabalho que a Receita faz em prol da sociedade. É isso, doutor Marcos? É isso, Rafael. Em geral, né, entre janeiro e fevereiro, a gente apresenta essa prestação de contas
nessa área específica que a Receita atua, que é o combate aos crimes de contrabando e o descaminho. E assim, não seria uma prestação de contas, olha, nós retiramos do mercado essa mercadoria que é ilegal. É muito mais que isso. A gente tem mostrado aquelas mercadorias apreendidas que fazem mal à população, como o cigarro, o azeite fora das especificações técnicas, remédios agrotóxicos que são proibidos no Brasil, e a destinação ambientalmente sustentável que a Receita procura dar a esses produtos. A gente sabe que muitos materiais são destinados a bazares que beneficiam inúmeras entidades. As entidades agradecem muito a Receita porque acabam tendo projetos que são aprovados através desses bazares, mas é isso mesmo que o senhor disse. Tem coisas que nós vemos lá, cigarro, bebidas alcoólicas, aqueles cigarros vapors, né? Aqueles aparelhinhos que pega trocentos mil canais lá e não sei o quê. E daí a gente fica se perguntando, tá, e esse material? Inclusive eu estou com um ofício aqui, a gente estava aqui conversando, tem um ofício da Universidade Estadual de Maringá, da nossa grande UEM, uma cooperação da UEM com a Receita Federal, que acaba utilizando esses produtos, eu estou vendo aqui, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, cigarros contrabandeados, medicamentos, esses aparelhos, equipamentos aí que não podem entrar aqui no país. E há uma parceria. O que acontece quando vai para a UEM, doutor Marcos? Nós temos essa parceria sólida com a UEM há vários anos, né? Inclusive antes de eu chegar aqui, tanto na área de educação fiscal, nós temos o NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UEM, que nos auxilia bastante, né? E é um protocolo de intenções de transformação dessas bebidas, vamos falar no vinho. Uhum. O vinho ele será transformado em álcool gel ou álcool combustível e uma parte dele em cosméticos. Então é retirado uma parte esqueci o nome do princípio ativo, utilizado em cosméticos. Uhum. E o restante do vinho, a conversão dele em álcool gel ou álcool combustível. No caso das TV Box, né, o pessoal chama popularmente de Sky Gato, é a transformação em computadores. E esses computadores eles podem ser utilizados para as crianças do ensino base, né, como um computador normal com o conteúdo estudantil. Sim. Também tem a análise dos agrotóxicos, né, porque muitos defensivos agrícolas eles são importados ilegalmente, ou seja, são contrabandeados. Isso porque a utilização dele no Brasil é proibida. Então é o contrabando, você inserir um material no país, uma mercadoria no país, cuja a importação é proibida. Então fazer a análise desses agrotóxicos e também a verificação de uma possível conversão do seu princípio ativo ou inativação desse princípio ativo, porque se você queimar, vai poluir o ar. Se você colocar no lixão, polui o solo, polui o lençol freático. Então a gente procura dar a UEM nos ajuda nisso, então procura dar uma solução, né, ecologicamente sustentável a esses produtos apreendidos. Na questão do vapor, né, do cigarro eletrônico, eu não sou médico, né, mas qualquer pneumologista que se possa conversar, você vai ver a dificuldade que eles têm no tratamento do paciente que tem algum problema com o vapor. Há um projeto nosso, esse já com a Universidade Federal do Paraná e com a Secretaria da Inovação do Estado, em transformação desses vapors em power bank, aquelas acumuladores de energia. Ainda é um projeto que ainda está em estudo, mas assim, é a destinação, como eu disse, ecologicamente sustentável a esses produtos. Inclusive, gente, esse assunto é importante, eu já quero até parabenizar aí o doutor Leandro Vanali, ele que é o reitor da Universidade Estadual de Maringá. Essa cooperação entre a Receita Federal e a UEM é de extrema importância, por isso que a gente vai voltar a falar nesse assunto. Inclusive, uma excelente notícia também que eu fiquei sabendo, o tema do vestibular EAD da UEM tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu vou contar isso já para você, daqui a pouquinho, junto aqui com o Dr. Marcos, delegado da Receita Federal de Maringá.
Traz para mim a previsão do tempo, por gentileza, para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo a previsão do tempo aqui na nossa região. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta hoje com o delegado da Receita Federal aqui de Maringá, Dr. Marcos, no estúdio da TV Evangelizar. Intervalo é rapidinho, eu volto já já. Dr. Marcos está aqui, delegado da Receita Federal, é o nosso entrevistado nessa tarde. Uma grata surpresa que eu tive, Dr. Marcos, é o tema, conferindo aqui, o tema do vestibular EAD da UEM, Educação Fiscal. Isso é uma boa, porque além de estar contemplando a universidade do porte, que é a nossa UEM, isso acaba tendo um efeito também nos cursinhos, um efeito nas escolas, para falar desse tema tão importante, tão atual, que é a educação fiscal, doutor Marcos. Sim, essa também foi lá em 27 de fevereiro de 2023, numa reunião que nós tivemos, na época a nossa superintendente estava aqui em Maringá, com a Universidade Estadual, com o reitor, né, o Leandro Vanali, com a vice-reitora, sobre a inclusão desse tema no vestibular. A base comum curricular, ela nacional comum curricular, ela abrange a educação fiscal e a educação financeira, e é muito importante, porque a gente vê, Rafael, muitas vezes, quando a gente presta essa conta à sociedade, muitos contribuintes e muitas pessoas acham que a gente está atrapalhando a vida do cidadão. E isso decorre por quê? Porque falta o conhecimento daquela pessoa do problema que causa a contrafação, a falsificação, a introdução de produtos irregulares no país. Então, a introdução desse tema, principalmente nesse vestibular EAD, como tema da redação, ele vai favorecer que a pessoa pense, né, realmente o que ela precisa, o que a sociedade espera dela, né, e o que ela pode fazer para transformar a sociedade. Então, a inclusão do tema no vestibular é uma indução para que esse tema seja tratado com mais, não vou dizer seriedade, né, mas com mais ênfase no ensino médio e nos cursinhos preparatórios do vestibular. Parabéns a toda a equipe da Universidade Estadual de Maringá. É um tema que precisa ser debatido e é um tema que merece toda essa relevância, né, que é a educação fiscal. Doutor Marcos, nós estamos num processo agora dentro já de declaração do imposto de renda. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui no programa de hoje é uma campanha que vem se intensificando aqui na cidade de Maringá. Eu sou um cidadão solidário. É a destinação social do imposto de renda. Eu queria que o doutor pudesse também falar com o nosso povo, quem vai fazer a sua declaração de imposto de renda, pessoa física, que pudesse colocar realmente a mão na consciência e saber que não é simplesmente uma doação, você não está dando dinheiro, mas é aquele imposto que você vai pagar de qualquer jeito, uma parte pode ficar aqui na cidade e ter uma destinação para os nossos idosos, para as nossas crianças, que faz a diferença, doutor Marcos. É isso, Rafael. O contribuinte que faz a declaração do imposto de renda no modelo completo, ele pode destinar, eu falo destinar, a lei trata como doação, mas na realidade é uma destinação. Ele pode destinar até 6% do imposto devido, né, sendo 3% para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. É um dinheiro que, se ele não destinar, ele vai para a União e ele vai lá ser utilizado de acordo com o orçamento da União. A destinação permite que esse dinheiro fique aqui no município de Maringá ou no município que ele indicar, né? E mais, ele pode escolher um projeto lá no fundo, né? No fundo ou da pessoa idosa ou da criança e adolescente, e acompanhar a aplicação do dinheiro que ele deixou aqui, né? É uma doação inteligente, né? Uma forma inteligente de você
promover a economia do seu município. Isso porque é um dinheiro que, como eu disse, se você não destinar, ele vai para o Tesouro Nacional, vai ser aplicado conforme o orçamento da União, e aí o prefeito vai ter que ir lá em Brasília buscar. Né? Ele vai ter custo, vai ter diária, vai ter hotel, ele vai gastar com viagem para ele buscar. Ou tentar, né? Nem sempre ele consegue. Sim. Se você deixar, ele já fica no seu município. Ele movimenta a economia do município. Isso porque os projetos eles vão comprar serviço, comprar material no comércio do local. Né? Vai beneficiar o quê? As crianças, adolescentes ou idosos da sua cidade. Então, é uma forma inteligente de fazer caridade. Só para a gente passar para quem está em casa um número, né? O nosso potencial, o que poderia ficar aqui na cidade de Maringá em milhões de reais, doutor? Eu vou falar do ano de 2024, né? Que, na verdade, ano de 2023, exercício 2024. Poderia ter ficado aqui em Maringá 40.555.000 reais. Olha aí, mais de 40 milhões de reais poderiam ter ficado aqui, destinado para os idosos, destinado para as crianças, para entidades que vivem aí, ó, precisam tanto desse recurso. Quanto ficou, doutor Marcos? Ficou um pouquinho mais de 10%, 4.200.000 reais, sendo que, para Maringá, apenas 3 milhões. Cerca de 1.300.000 eles são destinados para outros municípios, inclusive para o Rio Grande do Sul, por causa da tragédia que nós tivemos lá daquela enchente, né? Mas para Maringá ficou alguma coisa próximo de 3 milhões de reais apenas. Mais de 35 milhões voltou para Brasília. Sim, 36 milhões e 300 mil foram para Brasília para utilização no orçamento da União. Você está vendo como a gente perde? Você está vendo? O recurso tem, mas infelizmente é questão de consciência. Por isso que essa campanha precisa continuar. É preciso que o senhor, a senhora, comente aí na sua casa, converse na sua casa, converse com os seus amigos, converse com os seus parentes, fale sobre isso. Na hora de fazer a sua declaração, fale para o seu contador. Os contadores que estão nos acompanhando, fale para o seu cliente, explique para eles a importância disso. Se a gente vai criando essa corrente, isso vai se tornando rotineiro, né? Daí não é preciso fazer campanha todo ano. Todo mundo vai já sabendo, todo ano eu faço, todo ano eu faço, todo ano eu faço. Entra nessa rotina do bem e a caridade acontece de uma forma perfeita, como a Receita Federal está nos orientando. Doutor Marcos, muito obrigado pela participação, a palavra é livre. Rafael, eu agradeço você o convite, agradeço aqui os amigos da TV Evangelizar e a gente faz esse convite. Não há risco nenhum. Se você fizer a doação ou destinação na declaração do imposto de renda, não há risco de incidência em malha. Isso é um mito, né? É um mito que a gente tem que desfazer, né? Isso aconteceu, mas não é porque você fez a destinação. É porque a Receita não tinha informação de que você fez a destinação. Na declaração não há risco, porque tudo vai ser feito na declaração. A Receita vai saber para qual fundo você enviou, né, e quanto você enviou. Então, não há risco de incidir em malha, porque não é parâmetro de malha a destinação para do imposto de renda para os fundos na declaração. Então, convido você a fazer essa caridade, que é um dinheiro que assim, um dinheiro que você vai doar, mas que não é seu. Ele vai para o Tesouro Nacional. E eu gostaria também, se houver tempo, Sim, de fazer uma explicaçãozinha bem rápida. O valor calculado não é sobre o imposto a pagar, é sobre o imposto devido. A declaração de imposto de renda, ela é um balanço de contas, né? O contribuinte, assalariado, ele passa, durante o ano, é retido na fonte o imposto de renda sobre o salário dele. Aquele contribuinte que recebe aluguel, ele faz o pagamento do imposto de renda com o carnê-leão. Aí, agora no mês, possivelmente deverá iniciar agora no dia 17 de março, até o dia 30 de maio, ele vai fazer a declaração do imposto de renda, quando ele vai informar os rendimentos tributáveis dele, aí em seguida ele faz as deduções, né, a contribuição previdenciária oficial, despesa com saúde, planos de saúde odontológica, quem paga pensão
desconta a pensão, despesa de educação e demais despesas dedutíveis, aí ele encontra a base de cálculo. Sobre a base de cálculo, incide a tabela, aí ele vai encontrar o imposto devido. É sobre esse imposto que ele faz a destinação. O imposto devido, ele compara com aquilo que foi retido. Se foi retido mais que o devido, ele tem direito à restituição. Se for menos, ele tem direito a fazer o pagamento do imposto. Então, se ele faz a destinação e tem o imposto devido, o imposto a pagar, o valor destinado vai ser diminuído desse imposto a pagar. Se ele tiver imposto a restituir, ele faz o pagamento e vai receber, vai ser acrescido com a restituição, ele vai receber de volta esse valor corrigido com o Selic. Então, só eu gostaria de dispor, né, para o contribuinte que ele pode ficar tranquilo que não é parâmetro da malha a destinação do imposto de renda na declaração. Vamos todos nós, vamos fazer a nossa parte. Obrigado, doutor Marcos, pela presença. Eu que agradeço mais uma vez e muito obrigado aos amigos aqui da TV Evangelizar, aos espectadores. Vamos então, como disse o Rafael, fazer essa corrente de doação, essa corrente de solidariedade para aquelas crianças que são o futuro do país e para aqueles idosos que deram a sua vida, que trabalharam tanto para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição quando você quiser me chamar, estou à disposição sempre. Seja sempre bem-vindo. Doutor Marcos é o delegado da Receita Federal aqui da cidade de Maringá e toda a sociedade maringaense tem uma gratidão muito grande por esse homem, as entidades aqui de Maringá têm uma gratidão muito grande, o Conselho de Segurança, só você conversar com eles, a UEM, porque o Dr. Marcos, ele vai muito além aí das suas atribuições, ele coloca todo o seu coração, toda a sua paixão em torno disso e faz a diferença por onde ele passa. Nossa gratidão ao Dr. Marcos e à equipe brilhante que ele comanda na Receita Federal, a todos que trabalham em prol do nosso Brasil. Muito obrigado, gente, pelo seu carinho, pela sua amizade. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.